Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer os autores polêmicos parte 2. Lembrando que a playlist vai estar na descrição e chega de enrolação e vamos lá. Dr. Seuss, Android, de novo, você falou dele na parte 1. Sim, eu sei que eu falei dele na parte 1, mas faltou uma polêmica até bem pesada se você para pra pensar. Em vida, Dr. Seuss foi casado com duas mulheres. A sua primeira esposa foi Ellen Palmer, uma também escritora que ajudou bastante na sua carreira literária. Porém, a saúde de Ellen se fragilizou nos seus últimos 13 anos de vida, até que em 1967, com uma overdose de barbitúricos, Ellen cometeu suicídio aos 69 anos. Em sua carta, ela dizia: "Caro Ted, o que aconteceu conosco? Não sei. Sinto-me em espiral, descendo para baixo, para dentro de um buraco negro do qual não há escapatória, nenhum brilho. Em alto em meus ouvidos, de todos os lados, eu ouço fracasso, fracasso, fracasso. Eu te amo tanto. Estou muito velha e enreada em tudo que me faz, e não posso conceber a vida sem você. Minha partida vai deixar um boato, mas você pode dizer que eu estava sobrecarregada e exausta. Sua reputação com seus amigos e fãs não será prejudicada. Às vezes, pense na diversão que tivemos ao longo dos anos." 8 meses depois, Dr. Seuss se casou com Audrey, que foi a sua segunda e última esposa. Só que o que incomodou muita gente é o fato de ele ter se casado muito rápido com outra mulher e na carta de sua antiga esposa dizer que a sua reputação não será arruinada. Como assim? Muitos biógrafos e estudiosos da vida de Dr. Seuss discorrem que durante a enfermidade de Ellen, Dr. Seuss tinha um caso com Audrey e Ellen acabou descobrindo, e não suportando a ideia de que seu marido estava traindo, pois ela não via futuro, ela acabou cometendo suicídio. Isso mesmo você ouviu, uma das maiores vozes da literatura infantil e considerado o Monteiro Lobato norte-americano. Por conta de sua infidelidade, a sua esposa cometeu suicídio. Isaac Asimov, pai da literatura robótica, da ficção científica, das distopias mecânicas, criador da lei da robótica e que inspirou várias obras de ficção científica e os subgêneros da mesma, como nanopunk e cyberpunk. Só que em vida, Asimov era racista, misógino e um assediador. E o que ele fazia com essas mulheres era beliscar a bunda delas, principalmente em convenções científicas, cercava elas para beijar à força, assediava elas, tentava pegar nos seios ou vê-los mesmos. E em seu histórico ele também tem algumas acusações de estupro, que nunca deram em nada, tanto pela época quanto pela influência do escritor, e em algum de seus livros é possível ver alguns dos traços de misoginia e racismo. Virginia Woolf, uma das maiores e principais vozes femininas do século XX, ícone do feminismo, com uma escrita formidável capaz de amolecer até os corações mais duros, podemos dizer que ela é equivalente a Clarice Lispector lá fora, e assim como sua contraparte, ela também teve bastante polêmica, porque em vida ela era preconceituosa com pobres, negros e judeus. Edgar Allan Poe, muito conhecido por seus poemas góticos de terror psicológico, que por vezes refletia a loucura e a insanidade da psique humana, e com uma escrita tão rebuscada quanto enigmática em obras como O Gato e o Corvo, e que inspirou vários escritores, dentre eles H.P. Lovecraft e Stephen King. Mas em vida, Edgar Allan Poe era uma pessoa um tanto complicado, pode-se dizer assim, pois ele era um alcoólatra e por conta desse vício, ele não conseguia se manter em qualquer emprego, não trazia sustento para casa, era um pedófilo assumido, tanto que ele se casou com sua prima de apenas 13 anos de idade. Charles Dickens, escritor inglês aclamado por muitos, escritor de várias obras como David Copperfield, Um Conto de Natal e, é claro, Oliver Twist. Este vale ser ressaltado, pois a partir desse livro ele revelou e denunciou todos os horrores da pobreza, da desigualdade social, da violência, do abandono de crianças, mas a sua vida pessoal era bastante complicada, pois ele era um marido de um pai abusivo e em um momento específico ele fez de tudo para internar sua esposa no manicômio só porque ela não mais concordava com suas ideias, e ele fez de tudo para taxá-la como louca, lembrando que ela não tinha nenhum transtorno, problema mental, e no final ele conseguiu internar a esposa. Charles Lockwood Dodson, ou Lewis Carroll, muito conhecido por escrever os livros Alice através do Espelho e Alice no País das Maravilhas, e eu imagino que você saiba exatamente qual é a polêmica que ele se meteu, mas caso você nunca tenha visto o caso dele, vamos lá. Lewis Carroll foi um matemático, fotógrafo e escritor, em que o mesmo afirmava que não se dava muito bem com pessoas da sua idade e preferia crianças, em especial meninas de 8 a 14 anos, pois se sentia mais confortável, até que ele conheceu uma família que tinha uma pequena menina chamada Alice, e ele costumava tirar fotos de meninas seminuas e até nuas. Apesar de que muitos pais permitiam e sabiam o que ele fazia, não deixa de ser um pouco estranho nas visões de hoje em dia, mas o que torna as coisas mais estranhas é que ele começou a se aproximar da família, tanto que ele levava as meninas desacompanhadas somente com ele em passeios de barco, por exemplo, e ele tinha uma espécie de fixação pela Alice, tanto que ele tentou pedir permissão para os pais dela para que ele se casasse. Além disso, era notório que ele tinha uma obsessão pela Alice, porque ele dizia que essa era a favorita dele, que ele gostava bastante dela, e chegou a escrever uma série de cartas que foram entregues no casamento dela, lembrando que o autor já era falecido quando a Alice se casou,
e ela chegou a vender essas cartas para superar uma dificuldade financeira, e também algumas páginas de seus diários foram riscadas e destruídas, o que levanta a questão, o que tinha nessas páginas que o mundo jamais poderá saber. Mas a grande verdade, galera, depois de tudo que eu falei, nunca foi comprovado se ele realmente era um pedófilo, com muitos estudiosos e biógrafos defendendo que ele não era um pedófilo e sim estava interessado na governanta da família e apenas se aproximou das meninas para ficar mais perto da governanta. Mas só pelo fato de ele estar relacionado com a possibilidade de tal crime e pelas provas que eu trouxe e outros canais também, o nome dele acaba se tornando polêmico. Vladimir Nabokov. Esse escritor é muito conhecido pelo seu livro Lolita, e é por conta dele que acabou gerando polêmica, pois Lolita conta a história de Humphrey Humphrey, ou HH, que se apaixona pela pequena Dolores, com o qual chama de Lolita, lembrando que Lolita tem 12 anos de idade e ele já é um homem feito há vários anos. O livro gerou polêmica por várias vertentes, ao começar pelo próprio tema, que é um homem mais velho se relacionando com uma menina, além da própria escrita, que muita gente considera um romance mal compreendido, muito porque Nabokov escreve de um jeito delicado, sensível, e o livro é escrito na perspectiva do Humphrey Humphrey, logo ele vai se vitimizar e botar toda a culpa na Lolita. E também tem gente que fala que Nabokov era um pedófilo e estava fazendo apologia à pedofilia, coisa que nunca foi comprovado. Outra polêmica um pouco mais recente é que 32 anos depois de sua morte foi lançado o manuscrito perdido chamado The Original Laura, ou somente Laura, que é um romance bem semelhante ao Lolita, porque é um homem mais velho que acaba tendo um caso com uma menina mais nova, e mesmo sendo um manuscrito incompleto, visto que Nabokov havia falecido há pouco tempo, logo ele não poderia concluir o livro, é possível ver alguns temas mais pesados, tipo infidelidade, relações fadadas ao fracasso, um maior apelo sexual e um possível suicídio. E muita gente afirma que Nabokov queria que suas obras fossem destruídas porque esse livro seria mais transgressor que a própria Lolita, mas a grande verdade é que Nabokov em vida era perfeccionista e a sua ordem era que qualquer livro que ele não concluísse deveria ser destruído, coisa que sua esposa e seu filho não fizeram. Erzá de Queiroz, escritor português importante para a literatura lusitana e até mesmo para a nossa literatura, ele se envolveu em duas polêmicas. A primeira, que até se interliga com a outra, é com Machado de Assis, em que o próprio Machado afirma que Erzá de Queiroz copiou seu conto La Fontaine na obra O Crime do Padre Amaro, só que com uma visão distorcida e diferente do próprio Machado. Enquanto um faz uma crítica às entidades religiosas, suas práticas abusivas, o outro parece não chegar a conseguir fazer uma boa crítica ou ter uma visão diferente. E falando no livro Os Crimes do Padre Amaro, gerou bastante polêmica, principalmente com as comunidades religiosas e o povo conservador, pois conta a história de um padre que se relaciona com uma mulher e por vezes a obra acaba por desdenhar das entidades religiosas e da própria crença, além de, é claro, culminar na morte da jovem, em que o homem não demonstra nenhum tipo de arrependimento. Elizabeth Bishop, uma das principais vozes americanas femininas, também foi um ícone do feminismo com poemas incríveis que são elogiados até hoje, mas a sua principal polêmica que afeta nós brasileiros é ela fazer críticas pesadas à cultura brasileira e ter apoiado o golpe de 1964. Percy B. Shelley, famoso poeta e escritor inglês, mais conhecido por ser o marido de Mary Shelley, a escritora de Frankenstein, o moderno Prometeu. Só que a vida de Shelley era completamente complicada. Ao começar é que ele já era casado com Harriet, com o qual estava grávida do segundo filho, que ele simplesmente a abandonou para se casar com sua amante, a Mary Shelley, que na época tinha 15 anos, e o motivo por que abandonou a esposa grávida, simples, ela não aceitou a amante e se recusou a dar mais dinheiro para que ele bancasse as aventuras juntamente com a amante e seus vícios. E quando Harriet cometeu suicídio, ele fez uma carta para tentar limpar a sua barra e desassociar o acontecido. Marion Zimmer Bradley, escritora de fantasia aclamada pela sua obra As Brumas de Avalon, mas em seu íntimo ela tinha uma história bastante bizarra juntamente com seu marido, Walter H. Bray, em que ele era assumidamente um pedófilo e ela, juntamente com ele, abusaram de várias crianças, em especial de sua filha, Moira, que desde a primeira infância foi abusada de diferentes formas possíveis, tanto pelo pai quanto pela mãe, e como se não bastasse, eles tentaram convencer a própria filha de que eles tinham a mesma orientação sexual, ou seja, a bissexualidade e a homossexualidade. Moira Graham Land, filha da Marion Zimmer Bradley, anteriormente citada, ela conta que como sofreu num lar abusivo desde a infância, que foi abusada pelo pai e pela mãe, viu seus pais abusarem de outras crianças e tentaram convencê-la de que ela era lésbica e bissexual, o que causou vários problemas psicológicos na mesma, e ela conta os seus anos de sofrimento no seu livro The Last Closet e O Lado Negro das Brumas de Avalon, e por conta do que ela sofreu, ela desenvolveu homofobia e é contra o casamento gay. Nas palavras dela, o casamento gay coloca as crianças em uma situação em que a normalização das formas não tradicionais de sexo é a base para o relacionamento. J.R.R. Tolkien. Algumas das polêmicas que Tolkien se meteu são facilmente refutáveis por qualquer biógrafo estudioso sobre o tema.
Machismo. Muitas pessoas afirmam que Tolkien era machista, pois não existe uma protagonista feminina e nenhuma participação tão grande de uma mulher, sendo que muitos biógrafos estudiosos da vida de Tolkien percebem que muitas mulheres foram importantes na vida de Tolkien, desde sua mãe até a sua esposa, até algumas alunas que ajudaram ele a publicar os seus livros e ajudou na pesquisa. Racismo. Tolkien também chegou a ser acusado de racismo, tanto por conta dos pensamentos da época, que era comum ser racista, quanto pelo fato de haver personagens de pele mais escura e orientais que servem ao vilão principal Sauron. Só que Tolkien abominava o racismo porque ele foi educado pela sua mãe a não ter tais preconceitos, tanto que ele era contra o apartheid, o nazismo, e os personagens em questão não são malvados por serem de pele escura ou orientais, não, eles servem a Sauron porque eles são forçados pelo mesmo, o que faz mais uma apologia à escravidão do que uma serventia voluntária. Também, Tolkien era contra a Disney, principalmente Branca de Neve e os Sete Anões, com o qual ele considerou abominável a adaptação dos anões, considerando bobos demais e que não eram fiéis à representação dos anões. E ele não era contra a Disney, ele era contra a visão artística do mesmo, pois considerava corrompida e pouco inspirada. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões que vocês querem ver no canal. Também não esqueça de ativar as notificações, encher o vídeo de like, caso goste dos meus vídeos. Então, eu sou o Android, tchau.